lindos e lindas! Sou a Prof. Viviane Gatto, trabalho aqui com a turma da SPSEX, uma disciplina maravilhosa, acredito que você já deve imaginar que disciplina estou falando, é a redação, é ela mesmo. E hoje, né, vamos conversar então sobre a prova da SPSEX. Essa prova, né, que o pessoal tira de letra, né, que não fica nervoso, né, que não fica ansioso nem ansiosa, né, é normal, a gente sabe que a redação dá aquele friozinho na barriga. Mas olha só, vamos comentar então como foi essa prova, sobre o que a gente comentou durante o ano, né, é importante a gente saber que para escrever uma redação não acontece uma mágica, né, o pessoal aqui do Caxias sabe que é um processo árduo aí, né, que a gente estuda bastante, pratica. Aqui no curso a gente tem a produção semanal com correções comentadas, acompanhamento com plantões, tira dúvidas. Então, como organizar as minhas ideias, isso acaba ficando simples, né? Perceba que eu não falei fácil, né? Eu falei simples, porque o processo é simples, mas não fácil. Então, bora lá. Você chegou lá no dia da prova e se deparou com esse tema aí, ó. Tinha lá, né, o comando, a partir da reflexão sobre a coletânea de textos de apoio, de seus conhecimentos gerais, a importância, né, do conhecimento aí, da atualidade, consta um texto dissertativo argumentativo em terceira pessoa de 25 a 30 linhas, considerando a seguinte temática: apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Gente, aí você lê, né? É óbvio que o aluno Caxias, ele começou a fazer aquela retrospectiva, né? Lá do primeiro dia de aula, quando a gente começa a conversar, e ele lembrou, eu lembro que a Vivi comentou que uma prova de redação, quando pede um texto dissertativo, argumentativo, eu preciso me posicionar, eu preciso ter uma opinião acerca deste tema, e eu vou ter que defender, né? Beleza, vamos para a batalha então. Eu preciso identificar qual o problema que está em questão aqui então. E a banca, ela está sendo afirmativa, ela está afirmando algo para a gente aqui, né? Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Qual é o problema? Bom, sobre o que eu preciso me posicionar, já que a banca está afirmando isso, certo? Então a gente faz esse questionamento. Olha só, gente, isso aqui que eu acho muito interessante, eu alcanço aqui em cima na TV, ó. Isso aqui é tudo fake news, gente, efeitos especiais. Eu tenho só 1,5 m de muita lindeza. Tudo bem. Foco, Viviane, foco no comentário da prova. Aqui. Qual o problema, então, do tema? Qual o problema a prova está nos apresentando, né? A partir do momento que a gente lê, então, apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente, a gente vai lá e questiona. Eu sei, então, sobre o que eu tenho que escrever. Por que a sociedade não é versada na ciência? Vou elencar algumas ideias, então. Vou anotar aqui na minha prova algumas ideias que vieram à minha mente, ou seja, eu preciso ir lá e ir pontuando. Vivi, tu tá sendo muito otimista, porque quando eu li esse tema aí, nada veio à minha mente, não, porque tava tão nervosa que não anotei nada, né? Mas eu compreendi a problematização, entendi, né? A sociedade, por que a sociedade não é, então, versada, né, na ciência? Por quê? E aí a gente, óbvio, né? Após eu fazer essa seleção, eu preciso, então, ler os textos de apoio. Gente, a SPSEX, ela coloca os textos de apoio lá para nos apoiar, para que a partir daqueles textos a gente consiga chegar a alguma opinião. É importante, aquele texto está lá por algum motivo, para nos apoiar, não para nos desmotivar, para não desapoiar. Precisamos, então, ler com atenção e ir anotando. Quem pensa que a redação começa pela escrita está muito enganado, né? O aluno Caxias sabe disso. Projeto, planejamento, preciso me orientar, preciso criar uma bússola argumentativa, eu preciso então agora saber sobre o que a gente vai escrever e como a gente vai escrever. Bom, a partir daí tínhamos lá o texto 1, né? Pelo título já dá pra gente ter uma noção do que tratava esse texto. Claro, né, pessoal? Se a gente for
ler, debater cada texto, né? Eu vou precisar aqui de umas 2 horas, né? Então não é esse o objetivo, aqui é algo bem rápido para a gente entender então a problematização da prova e o que o aluno Caxias fez, né? O que vocês desenvolveram lá no dia da prova, ok. Então pelo próprio título, coisa mais preciosa. Bom, pelo tema eu já consigo inferir algumas ideias que a ciência uma coisa preciosa, pelo menos a prova está me apresentando desta maneira. Eu vou ler um pouquinho do texto aqui, já começa, olha só para a gente entender, já começa que o texto traz assim, ó, toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil e, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Albert Einstein. E segue, né, todo um texto, eu já vou ler ali o finalzinho. A ciência desperta, vem aqui, deixa eu só achar aqui para vocês, vou ler aqui agora, ó. A ciência desperta um sentimento sublime de admiração, mas a pseudociência também produz esse efeito. As divulgações escassas e mal feitas das ciências abandonam nichos ecológicos que a pseudociência preenche com rapidez. Bom, não lemos todo o texto, mas já dá para a gente inferir aqui algumas ideias. Falta de acesso e de interesse à ciência. E aí a gente pode pensar, né, gente? Voltando no que a prova nos apresentou, apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. A gente já pode inferir, então, que falta acesso, falta interesse à ciência. Por que será? Eu posso criar algumas ideias, e aí que entra o teu conhecimento de mundo, toda essa bagagem que você construiu ao longo do ano, né, produzindo muitos textos, na aula de geografia, na aula de história com a professora Ofélia aqui, maravilhosa, né, e aí você vai juntando tudo para desenvolver essa redação, tudo que você escutou, né, principalmente no momento que estamos vivendo, né, no momento de pandemia, que a ciência está fazendo falta. Vamos pensar assim, por que será que não se investe então? Aqui a prova, esse texto, está problematizando a ideia da pseudociência. Por que será que a pseudociência tem mais valor, ou pelo menos mais credibilidade para a sociedade? Né? Será que realmente a sociedade não tem acesso à ciência, não tem interesse a essa ciência? Vamos seguir, né? O texto 2 já é o próprio título, já o conhecimento científico. Então, esse texto trabalhou a importância, né, do conhecimento científico, o que é conhecimento científico, e a gente viu que é muito bebezinho esse conhecimento científico. Olha só, foi no início do século XVII, quando o mundo europeu passava por profundas transformações, que o homem se tornou, deixa eu colocar aqui, que o homem se tornou o centro da natureza, né? E relacionando ali com o antropocentrismo. Acompanhando o movimento histórico, ele mudou toda a estrutura do pensamento e rompeu com as concepções de Aristóteles. Aí, tá, vamos seguir o texto aqui. Mas olha só, já deu pra gente perceber, tá, que no século XVII é recém que a gente foi ter conhecimento da ciência, gente. Então, muito pouco, o Brasil foi, né, 1500, já dá pra gente ter uma noção ali que realmente existe uma falta de cultura científica, né? Ou seja, a gente precisa desenvolver essa cultura. É como se a ciência fosse totalmente afastada da sociedade. Né? E também trabalha a importância da ciência. Então, eu preciso mostrar numa prova de redação a importância do assunto, o porquê que aquilo é importante. Então, a gente pode tirar do texto 2 de apoio o porquê que a ciência é importante. E aí nós iríamos então para o texto 3, né? Benefício do investimento em ciência. Perceba que nós estamos indo de uma maneira bem rápida, né? E até posso dizer superficial, mas já dá para a gente tirar algumas conclusões só lendo o título desse texto. Benefícios do investimento em ciência. Bom, se eu tenho benefício em investir na ciência, eu posso problematizar que a falta de interesse financeiro na ciência pode ser um fator, né,
né, que dificulta. A falta de investimento em pesquisa também pode ser um fator que impede os benefícios da ciência, ou seja, né, que ela fidelize. Então vamos pensar assim, por que será também? O que dá dinheiro hoje? Eu saber a verdade, né, que a ciência ela não me diz o que eu preciso fazer, mas ela me mostra a verdade. E aqui eu quero fazer um parênteses, que a prova de português, no texto lá que vocês acabam respondendo as questões de interpretação de texto e algumas questões da prova de língua portuguesa, também abordava essa relação, ou seja, a importância da ciência, né? E por que as pessoas não dão importância, por que é mais simples e fácil a pessoa acreditar digamos, num mito, numa pseudociência e não na verdade. Será que acredita que a ciência quer ditar a regra? Não, a ciência ela só quer mostrar a verdade. O que fazemos são decisões nossas e das autoridades, né? Então, vamos pensar assim. No texto 4, gente, ciência e tecnologia, mudar de rumo para não perder o futuro. A partir do título desse texto, a gente já consegue também relacionar alguma ideia que, se não for a partir da ciência e da tecnologia, olha aqui o título já definindo, né? Mudar de rumo para não perder o futuro, ou seja, nós necessitamos da tecnologia. Nós precisamos incluí-la no nosso dia a dia, ou seja, ela já está, né, nos possuindo. Então o texto ele gira em torno do poder da transformação da inteligência artificial. E isso é uma necessidade hoje na sociedade, né? Nós precisamos usufruir dessa inteligência artificial em todos os meios, na saúde, na educação, né? Na comunicação, nas empresas, né? Para ampliar os negócios, enfim, pesquisas, para avaliações de provas, tudo a gente usa a inteligência artificial. Então, a partir da leitura desses textos, por mais que, né, lá no começo eu brinquei, Vivi, cheguei lá na prova, li o tema, né, e aí eu brinquei com vocês lá no comecinho, Vivi, eu li e todo o meu conhecimento de mundo não veio, né, por mais que a gente esteja nervosa ou nervoso na prova, os textos de apoio eles vão despertar algumas ideias. E sabe o que é interessante? Que você que praticou, né, o aluno Caxias aqui, que desde o começo, né, do ano, praticou, mesmo depois, né, com essa função aí de pandemia, a gente seguiu tendo as nossas aulas online aí, conseguiram manter os plantões, as correções, enfim, sabe? Né, chegou a essa ideia aí de usufruir, então, dos textos de apoio. É óbvio que depois eu vou selecionar, né? Não é sobre tudo que eu vou conseguir escrever, mas eu vou selecionar o que eu vou usar do texto 1, o que eu vou usar do texto 2, né? E aí eu vou fazer agora uma seleção, né? De possíveis causas do problema. Vou pensar, então, que em aula a gente trabalhou muito esse sentido, né? Falta de cultura científica, falta de interesse financeiro na ciência, falta de investimento em pesquisa. Eu posso trabalhar também a necessidade da inteligência artificial, então a ciência aliada à tecnologia, que é o que trabalhava ali no último texto. Enfim, o bom de tudo isso é que para produzirmos o texto, precisamos só de 2 ideias, né? Então, o pessoal vai lembrar que a estrutura do texto é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E que nós aqui trabalhamos, então, com a estrutura de 2 desenvolvimentos. Aqui, ó. Introdução, 2 desenvolvimentos e a conclusão. E aí o candidato só precisava selecionar 2 ideias, né? Ideias força, a nomenclatura que a própria SPSEC usa, 2 ideias e organizar isso no papel, né? Aquelas nossas lindas 30 linhas ali que nós tínhamos, de 25 a 30 linhas, que era o que o comando já estava dizendo lá no começo. Então, gente, cá para nós, né? Simples, né? Eu acredito que o aluno que participou, né, das aulas, o aluno Caxias, ele chegou lá num primeiro momento, acredito que é normal, não importa o tema que a gente leia numa prova, a gente sempre não vai gostar,
vai achar que não ficou legal, que não era aquele tema, não acredito. Mas depois, colocando em prática tudo que a gente desenvolveu ao longo do ano, dá para trazer aí um 10, eu acho, né? Bom, então, espero ser convidada para o churrasco de comemoração aí, né? De quem logo, logo vai ser aprovado aí. E também, se você tem um sonho, um objetivo aí de ir para a SPSEX, estou aqui te aguardando, vem pro Caxias. Beijo!